Nesse problema, ele nos dá que toda função f que for dada vai pertencer a esse subespaço C, que é dito um subespaço de funções contínuas que estão definidos no intervalo entre 0 e 1, tanto que uma das restrições que foram feitas aqui também, né, é que o x tem que pertencer a esse intervalo, pois caso contrário não seria a f-zona, né, não estaria definido nesse espaço C de 0 para 1. Porque foi dito que essa função aqui, esse operador A, leva desse espaço para esse espaço. Então, sem dúvidas, a f tinha que estar definida aqui, nesse intervalo também. Caso contrário, estaria errado aqui. E ele pede para verificar que esse operador A aqui, no livro em inglês ele utiliza L, qualquer um dos dois funciona, sua nomenclatura. E ele pede para demonstrar que é uma transformação linear. Para ser uma transformação linear, ele tem que satisfazer duas propriedades, que são soma de dois vetores desse espaço, que no caso são duas funções do espaço C de 0 a 1, tem que ser igual a você somar as duas ali, sendo operadas sobre o A, tá? Então, no caso, a soma dessas duas funções tem que ser igual à soma das funções transformadas. E a função multiplicada por um escalar tem que ser igual ao escalar multiplicado pela função transformada, pela imagem da função. Logo, a gente só tem o único trabalho que a gente tem, né? São exercícios bem simples, é verificar essas propriedades. Então, a soma é a integral de 0 a x de f de t aqui, né? Só para mudar as variáveis, não ficar confuso. Pela propriedade de integrais, a gente consegue distribuir essa integral. E no final, como resultado, a gente tem que isso daqui é a imagem de f, e isso daqui é a imagem de g. Então, foi verificado que a soma de funções desse espaço é de 1. Quando a gente integra essas funções, a mesma coisa de integrar cada uma separado e somar, o que é óbvio, né? Então, a integral ela é uma transformação linear, né? Quer dizer, vamos ver outra propriedade, né? Mas ela vai ser verdade, tá? Então, integral de 0 a x de alfa de f de t, que é a mesma coisa de falar que é alfa, integral de 0 a x de f de t, que é igual a o alfa que multiplica a imagem de f. Então veja que a integral ela é uma transformação linear, tá? Aplicada sobre funções desse espaço de funções contínuas. Veja que, por exemplo, a função f e g, qualquer função f, na verdade, que for integrada, não necessariamente precisa estar nesse espaço se ela for uma função que tenha alguns pontos de descontinuidades, só que pontos finitos, é visto em cálculo que mesmo que isso aconteça, essa função ainda pode ser integrada. Ela ainda possui essa integração de Riemann aqui. Então, mesmo que a gente coloque funções f e g que sejam não contínuas, mas que sejam possíveis de integrar, a gente ainda tem uma transformação linear, certo? Aqui nesse caso foi definido é, a, a inte- a- as funções aqui de f definida sendo, neste caso, definiram a f como sendo contínua no intervalo de 0 a 1.
Não sei o que acontece depois desse intervalo, mas nesse intervalo ela é contínua, tá? Então ela é uma transformação linear e foi dito aqui um exercício de computar. Ele pediu para computar o A de E de x, que é igual a 0x. Colocar E de t, tá? Só para mudar aqui. Que vai ser o próprio E de t avaliado de 0 a x, que vai dar E de x menos 1. Então, essa função obtida aqui, a imagem de E de x sobre o operador A, que nós obtemos é algo que passa pela origem, né? Passa pela origem e forma algo desse tipo aqui. No caso, é a E de x, né? Só que deslocada em um para baixo. No vídeo anterior, então deslocada aqui em um para baixo. No vídeo anterior, vimos que, por exemplo, a de x, x mais a, não é uma transformação linear, mas é algo que se chama de translação, né? Então é você pegar e transladar A para o lado, né? Ou A para o outro lado. E aqui no caso, uma interpretação possível geométrica disso daqui é dado x desse ponto aqui, se a gente translada a gente empurra esse valor aqui, né? Esse x para um dos lados, tá? E agora nesse caso o que nós temos, então, é, bom, tanto faz o eixo, tá? A interpretação é a mesma. No caso é você pegar aqui o e de x, que nesse caso aqui o nosso x é o e de x, e a gente empurra essa função um valor para baixo. Então, como essa função assume certos valores aqui, né, em cada ponto. Então, aqui a gente está no 1, a gente foi lá e empurrou ele um para baixo. Então, toda essa função que nós estávamos inicialmente desenhadas mais ou menos aqui, a gente pega e empurra ele, que no caso empurraria para o zero, né? A gente pega e empurra ele aqui para baixo. Então, essa função ela vem para baixo. É a mesma função, só que deslocada para baixo. Tá? Então, essa seria uma interpretação. E para terminar, é pedido também para a gente calcular, computar aqui a x ao quadrado. É a mesma ideia, tá? Desculpa, esse aqui não é um gráfico não, tá? Olha só. Lembra que o x, essa função aqui é definida no c de 0 a 1. Então o valor vai de 0, que no caso seria esse ponto aqui, até o 1. Quando dá 1, vai dar e menos 1 aqui, que está em algum ponto. Tá? É 2,71, então dá 1,71. Esse aqui era 1, por exemplo, está um pouquinho para cima aqui, né? E menos 1. Então, ele é calculado, ele é só isso aqui, ó. É só isso aqui. Então, a gente tem x ao quadrado de novo, colocar t, né, para não confundir. dt que vai dar t ao cubo por 3, computado em 0 a x,
vai dar t, vai dar x ao cubo por 3. Que é uma função aqui que pega de zero a um que vai dar um terço, né? Está bem para cá. Forma algo assim, né? Que aí se a gente estender, fica algo assim. Se a gente estendesse, ficaria assim e assim. Então, seriam esses pedacinhos aqui. Isso daqui seria a transformação linear. A gente pega a função x ao quadrado e a imagem dela, depois que passa por A, é o x ao cubo por 3, certo? A gente pegou lá o e ax, depois que passa pela imagem, fica e ax menos 1. Então, aqui seria o nosso valor, isso aqui seria a imagem dele. Depois que passa pela transformação, que realmente é uma transformação, como visto aqui em cima. Realmente isso daqui seria uma transformação. Ele tem aquela imagem ali, tá? Então essa seria uma explicação e esse é o exercício.